Amém, irmãos. Boa noite a todos, graça e paz. Todos estão me ouvindo bem? Amém, irmãos. Agradeço ao pastor Marcos pelo convite. Trago também abraço e saudação da Primeira Igreja Batista do Una. Alguns irmãos ainda estão chegando aí, estavam com dificuldade de encontrar o endereço, mas estão chegando aí. Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá em Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos abrir primeiramente esse texto, que é o nosso texto base. Na sequência vamos abrir outros textos. Amém? Todos encontraram? Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da santa palavra de nosso Senhor e Salvador. Marcos capítulo 16, verso 15. Eu vou ler na versão da Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Mais uma vez, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Curve sua cabeça mais uma vez, queridos. Pai bendito, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor, mais uma vez, glorifique o Teu Filho, Deus, que possamos pela fé, pela pregação, Senhor Deus, entender qual é a Tua boa e perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nos dê, Senhor Deus, ouvidos para ouvir a Tua boa palavra, que de maneira nenhuma não permita que venha ser o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós temos um tema para a gente estar desenvolvendo e pensando. O tema do aniversário desse ano, a igreja que avança na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E o nosso texto básico foi esse que nós lemos. Portanto, vão, ou ide, ou então indo, pregue o Evangelho a toda criatura. Eu estarei pregando aqui hoje e amanhã, então eu dividi esse assunto entre duas partes. Hoje nós vamos ouvir a respeito da mensagem, a respeito do Evangelho. E amanhã nós vamos ouvir a respeito da missão, a respeito do ide. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que nesse texto o Senhor dá a missão e Ele também fala sobre a mensagem que os missionários deveriam conduzir e deveriam levar. Então, quando nós paramos para observar a respeito da mensagem, irmãos, nós percebemos na Bíblia que o Evangelho ele está relacionado ao próprio Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, lá Romanos capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo, quando ele começa a sua exposição para a igreja de Roma, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele fundamenta muito bem, e ele diz: olha, esse Evangelho que foi testificado desde o Antigo Testamento, pelos profetas, ele tem a ver com Cristo Jesus, é a respeito dele. Quando a gente para observar, por exemplo, os 4 evangelhos, a gente percebe que os 4 evangelhos, eles têm um ponto central, que é a respeito de Jesus Cristo.
vai falar sobre o nascimento dele, vai falar sobre a vida de Cristo, vai falar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, que é a glorificação dele. Então, o Evangelho, irmãos, ele tende a ver com Cristo Jesus. Só que hoje, eu não vou falar sobre o nascimento, sobre a vida de Cristo, aquilo que nós temos nas Escrituras, sobre a ressurreição dele, mas vou falar e vou focar a respeito do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então nós vamos observar a respeito do sacrifício de Jesus Cristo e vamos perceber que é muito importante nós termos isso na nossa mente, na nossa vida. É muito importante a gente ouvir sobre essa mensagem. Às vezes a igreja, ela ouve a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, sobre o Evangelho, simplesmente no início da caminhada. Só que ela se esquece que o Evangelho deve conduzir todos os seus passos. Quando o apóstolo Paulo, ele prega para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: olha, quando eu estive entre vocês, não preguei outra coisa a não ser Cristo crucificado. Expus para vocês Cristo crucificado. Não trouxe sabedoria humana, não trouxe aquilo que vocês estavam esperando na sua própria imaginação, mas preguei Cristo crucificado, porque ele sabia que é isso que traz transformação, é nisso que consiste o Evangelho. Então nós vamos ver um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus de modo físico e o sacrifício de Jesus de modo espiritual. Convido você agora a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 27, e nós vamos ler alguns textos nesse capítulo. Mateus capítulo 27, verso 26. Quando o evangelista, ele começa a falar sobre o sacrifício de Jesus, físico de Jesus, ele começa a traçar uma linha de raciocínio que eu gostaria de trazer à memória de muitos irmãos nessa noite, ou aqueles que nunca ouviram vão estar podendo ouvir pela primeira vez. Então, Mateus capítulo 27, primeiramente o verso 26, diz o seguinte: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Quando, irmão, Jesus, ele foi levado para ser julgado, foi julgado no Sinédrio, foi levado para Pilatos. Pilatos não viu o que condenar ele, mas para agradar os judeus, para agradar o grupo religioso que estava lá representando e condenando Jesus, ele decidiu açoitar Jesus. Então soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus. Quando nós estudamos um pouquinho a respeito do que foi o açoite romano sobre aquele que era condenado a tal prática, a gente percebe que quem era açoitado, ele era flagelado nas costas, ele recebia açoites do seu corpo. Então o nosso Cristo, ele foi açoitado, o nosso Senhor Jesus, ele foi moído no seu corpo, ele recebeu muitos açoites. Quando paramos para observar e estudar, alguns textos dizem que ele recebeu 49 ou ainda outros 39 açoites. Só que a questão é, Jesus ele foi açoitado, irmãos, de maneira que ele pudesse receber a punição. O propósito de Pilatos não era matar Jesus, não era condenar Jesus à morte. Ele queria simplesmente satisfazer o ciúme, satisfazer os judeus. Então ele manda açoitar Jesus. Quando a gente lê, irmãos, o verso 29 ainda, do capítulo 27, diz o seguinte: e tecendo uma coroa de espinhos, e puseram na cabeça dele a coroa, e colocaram com um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: salve o rei dos judeus. Além de ser açoitado, irmãos, Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos, que aparentemente pode não ser muita coisa, quando a gente olha simplesmente daqui, mas quando a gente passa para observar alguns detalhes, por exemplo, na parte mais científica, da parte da medicina, diz que a cabeça do ser humano é a parte que tem mais nervos, a parte mais sensível, que o ser humano, quando ele corta, quando ele bate a cabeça, ele sente muitas dores, porque há muita sensibilidade na cabeça. E quando a gente para observar também a respeito da coroa,
É provável que a coroa de espinho tenha sido feita com espinhos daquela região que geralmente elas mediam quase o tamanho do indicador. Então foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça do nosso mestre, do nosso Senhor. Além de ser açoitado na sua costa, no seu corpo, ele foi açoitado na sua cabeça, recebendo uma coroa de espinho. Quando a gente avança um pouquinho mais, o verso 32, nós temos ainda um pouquinho mais de registro a respeito do sofrimento de Cristo na cruz. Verso 32 diz o seguinte: ao saírem, encontraram um cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Quando nós observamos, irmão, Jesus ele foi açoitado severamente, ao ponto dele precisar de ajuda. Então o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus, ele foi açoitado, Jesus ele recebeu uma punição física, ao ponto dele não conseguir carregar a cruz sozinho. Ele precisou de ajuda para carregar a cruz. Precisaram chamar uma outra pessoa para ajudá-lo a carregar essa cruz, tão fragilizado fisicamente que ele estava, tanto que ele tinha sofrido fisicamente. Quando a gente observa, irmãos, o momento da crucificação de Jesus, a gente percebe que Jesus ele foi crucificado numa cruz. Ele teve as suas mãos, ele teve os seus pés atravessados por cravos. Então Jesus ele foi erguido numa cruz, depois dele ter sido pregado nos seus pés e nas suas mãos. Você imagina a dor que Jesus sofreu, imagina o sofrimento dele, ter sido açoitado, estar com uma coroa na cabeça, e ele receber cravos nas suas mãos. Quando nós observamos alguns estudos mais recentes a respeito da arqueologia, eles encontraram, irmãos, um osso de um calcanhar que foi pregado pelo lado. Nós temos, devido aos filmes, devido às narrativas, que Jesus ele foi pregado com os pés um por cima do outro. Mas também existe a possibilidade de ele ter sido pregado pelos lados, como encontraram recentemente lá em Israel. Então Jesus, irmãos, ele foi açoitado, Jesus ele recebeu uma coroa de espinho, Jesus ele recebeu a sua prego nas suas mãos, nos seus pés, e Jesus ele foi humilhado na cruz. Verso 35, irmãos, ainda do capítulo 27 diz o seguinte: que depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele e tiraram sorte. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele e tiraram sorte. Quando nós assistimos alguns filmes ou vemos algumas imagens, nós geralmente temos a imagem de um Cristo que foi crucificado e foi colocado um pano para cobrir as suas partes íntimas. Só que quando nós paramos para analisar, irmãos, a crucificação, nós sabemos que não havia pano nenhum. Jesus ele foi crucificado totalmente despido, totalmente nu, porque a crucificação, além de ser um ato de tortura terrível, também era um ato de humilhação, era para poder humilhar o indivíduo. Então a Igreja Católica, por começar a usar a imagem nos seus cultos, decidiram colocar o pano que cobria. Mas o nosso Cristo, irmão, ele foi exposto fisicamente, totalmente nu, erguido. Esse era um dos motivos também da crucificação acontecer fora da cidade, para que as crianças não assistissem, para que as mulheres também, muitas mulheres não assistissem também. Então os crucificados ficavam fora da cidade, despidos e nus. Então o nosso Cristo, ele foi despido, irmãos, ele foi despido totalmente e ficou nu. Quando nós seguimos um pouquinho mais, ainda no capítulo 27, agora o verso 48, nós temos uma informação bem interessante que também foi descoberto recentemente a respeito da humilhação do nosso Cristo. Verso 48 diz o seguinte: e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Observe só, irmãos, uma das coisas que eu aprendi estudando as Escrituras e estudando também a boa teologia, é que
tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Então toda a Escritura foi inspirada por Deus, é útil para o nosso ensino, seja para a correção, seja para a nossa educação, mas é para o nosso ensino. Então nada do que está escrito aqui foi escrito sem motivo algum. Então o verso 48, ele traz informação de que logo depois dele ter sido crucificado, alguém foi buscar uma esponja que, tendo colocado na ponta, no vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu para Jesus beber, quando ele sentiu sede, quando ele disse que estava com sede. E foi descoberto recentemente, irmãos, também, que na entrada das cidades, quando Alexandre o Grande, ele começou o seu domínio, as suas conquistas, uma das maneiras dele organizar as cidades, era que ele mandou produzir e construir banheiros na entrada da cidade, para que os viajantes, quando eles chegassem, eles pudessem fazer as suas necessidades nesses banheiros. Então, geralmente passava uma corrente de água embaixo, e as pessoas, elas faziam as suas necessidades físicas lá. Só que a questão é, como elas se limpavam? Elas se limpavam naquele período usando esponjas do rio. Elas colhiam esponjas do rio e usavam, e elas faziam o quê? Elas colocavam no caniço aquelas esponjas, limpavam as suas partes depois de defecarem, e elas lavavam na água. E era comum também, para poder desinfetar, que colocavam no vinagre, ou então no vinho, para poder desinfetar, que era o antisséptico daquela época. Então, irmãos, quando eles correram para poder pegar o vinagre, para poder pegar o caniço e pegar a esponja, provavelmente eles correram porque eles queriam humilhar mais uma vez o nosso Cristo. Eles pegaram uma esponja que era usada para limpar as partes dos homens e das mulheres que passavam por lá nos banheiros, e colocaram na boca do nosso Cristo. Então olha só, irmãos, o que Cristo, ele sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Olha o que Cristo sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estamos vendo hoje a respeito da mensagem, que é o Evangelho. Então a mensagem do Evangelho, ela é as boas novas de Cristo para o ser humano, para o homem perdido. Mas por que ela é as boas novas? A gente vai perceber até o final dessa exposição, por que ela é boas novas. Então, quando nós seguimos um pouquinho mais, irmãos, nós percebemos a respeito do sacrifício geral de Cristo. Quando você lê todo o capítulo, você percebe que Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz, e a crucificação, como eu já mencionei para vocês, não era simplesmente um ato de tortura, era um ato de humilhação, e o propósito não era que o ser humano morresse lentamente, o propósito é que o ser humano crucificado, ele morresse, não era que ele morresse rápido, mas lentamente, ele passasse às vezes até dias para morrer. Então, olha só, vamos lembrar do que eu mencionei para vocês. Jesus, ele foi açoitado nas suas costas, provavelmente em todo o seu corpo, mas principalmente nas suas costas. Jesus, ele tinha uma coroa de espinhos. Jesus, ele foi pregado com os seus pés e com as suas mãos. E Jesus, ele estava erguido numa cruz, com os braços abertos. O crucificado, quando ele era torturado naquele momento lá, o indivíduo, geralmente ele não morria por conta dos flagelos, ele não morreu por conta da dor nas costas, ele não morria por conta dos cravos nas mãos, ele morria de asfixia. A crucificação também ela foi criada para que o ser humano morresse de asfixia. Então aconteceu o seguinte: as mãos dele eram erguidas, o corpo dele descia, o diafragma dele era comprimido, ele ficava com falta de ar, então para ele poder respirar, ele tinha que fazer o exercício de se levantar, para poder respirar e continuar vivo por mais tempo. Tem registros históricos que indivíduos faziam isso quando não tinham suas costas muito flageladas, eles passavam dias fazendo isso. Esse era um dos motivos do porquê que mandaram quebrar as pernas de Jesus, porque era sexta-feira, no sábado, era sábado santo, era separado para os judeus. Então eles sabiam provavelmente que se não quebrassem as pernas de Jesus, de acordo com a lógica, ele não ia morrer no dia seguinte, ele ia passar mais alguns dias. Então quebraram as pernas dele para que ele não pudesse se levantar, para não buscar fôlego para respirar. Então olha só o que Jesus ele fazia. Ele fez, e os crucificados faziam, ele tinha que se levantar de tempo em tempo, de minutos em minutos, para poder buscar o ar.
Mas imagina fazer isso, irmãos, com a sua costa em carne viva. Imagina você fazer isso com os seus pés cravejados, sentindo dores. Imagina você fazendo isso com a cabeça encostando no madeiro e o prego fixando ainda mais na cabeça. Quando a gente olha assim, parece que não tem mais nada do que piorar, né? Mas olha só, existe ainda algo pior, irmãos. Quando Jesus ele foi crucificado no madeiro, a gente tem em algumas igrejas a cruz, uma cruz bem bonitinha, né? Uma cruz lixada, uma cruz envernizada, uma cruz bonita. Mas a cruz, o madeiro, daquele período não era assim. Ele era tirado de maneira bruta, ele era tirado de maneira que ficava farpas. Você já viu alguém no interior tirando madeira no machado e ficando aquelas farpas? Agora imagina o nosso Cristo se levantando para buscar o ar, e as farpas adentrando ainda mais nas suas feridas, a dor física que ele sentiu, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos por ele. Então, irmãos, é muito importante nós lembrarmos a respeito de Cristo, da sua crucificação, porque como eu mencionei no início para vocês, o Evangelho, ele está relacionado com Cristo, ele tende a ver com uma pessoa que é Cristo Jesus, e é importante nós lembrarmos isso. Quando nós seguimos, irmãos, pensando um pouquinho ainda mais sobre a crucificação de Jesus, nós percebemos que ele não sofreu simplesmente no seu corpo, ele não sofreu simplesmente na sua cabeça, ele não sofreu simplesmente fisicamente, mas ele sofreu também, irmãos, na sua alma, ele sofreu também emocionalmente, psicologicamente. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da crucificação, que é o sacrifício espiritual de Jesus, ainda no capítulo 27 de Mateus, verso 45 e verso 46. Verso 45 e 46 diz o seguinte: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, antes de Jesus consumar, antes de Jesus falar está consumado e concluir o seu sacrifício lá, a expiação na cruz do Calvário, Jesus ele clamou, irmãos, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Alguns naquele momento que passaram acharam que ele estava clamando por Eli, estava clamando e pedindo ajuda. Só que, irmão, Jesus ele não estava fazendo isso. Alguns ainda no passado interpretaram esse texto dizendo: Jesus, ele está lamentando aquele momento. Jesus ele está sofrendo tanto a cruz dos romanos que ele está lamentando aquele momento, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Só que quando a gente para observar, irmãos, não era isso que Jesus estava fazendo. Ele não estava lamentando os cravos nas suas mãos, ele não estava lamentando os flagelos nas suas costas, não estava lamentando fisicamente, ele estava lamentando o sofrimento ainda pior do que esse, que era a separação dele com o Pai. Vamos lembrar quem era Cristo. Jesus Cristo, ele não era simplesmente o filho de Maria, concebido por ela, só que ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele era o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, ele era a segunda pessoa, aliás, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então imagina só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existindo de eternidade em eternidade, em uma plena e perfeita comunhão, sempre compartilhando um do outro dos benefícios de ser Deus e da Trindade. Só que chegou um momento da história no qual ele não teve mais essa comunhão do Pai, ele não teve mais essa comunhão eterna. Por quê? Por causa do pecado. O pecado da humanidade estava sobre ele, o pecado do povo de Cristo estava sobre ele. Então ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? E nós percebemos, irmãos, a confirmação dessa declaração lá no Salmo 22, do verso 1 ao verso 6, se você puder abrir comigo. Salmo 22, do verso 1 ao verso 6.
nós temos a descrição a respeito dessas palavras que Jesus diz na cruz. Diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Por quê? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livraste. A Ti clamaram e escaparam e confiaram em Ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Quando um rabino, no período de Jesus, ele queria que alguém, leitor da palavra de Deus, lembrasse de um texto, ele não citava versículos e capítulos, porque ainda não existia essa divisão naquele período de Jesus. Então eles citavam parte do texto das Escrituras, para poder dizer o que ele queria falar. Então quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22, que é o Salmo messiânico, que fala sobre o sacrifício de Jesus. Então, ao citar esse texto, ele está dizendo o seguinte: olha, quem está aqui na cruz, erguido, é o Messias prometido lá pelo salmista Davi. É o Messias que está aqui. Então, olha só, lembrem-se que no passado, quando o povo passava por algum tipo de problema, ele clamava a Deus e Deus tinha misericórdia, ele se arrependia, Deus tinha misericórdia, Deus atendia o clamor e Deus o ajudava. Mas olha só, eu clamo e nada acontece. E ele responde nos versos 5 e o verso 6, por que isso acontece? Por que ele clama, ele não recebe ajuda? Por quê? Porque ele se sente um verme. E o que aconteceu com Cristo, irmãos, na cruz do Calvário? Os pecados estavam sobre ele. Os meus pecados, os seus pecados estavam sobre ele. Ele estava se sentindo imundo, um verme. Então ele ia clamar, estava clamando, e ele não estava recebendo socorro, porque naquele momento não ia haver socorro para ele mesmo, porque ele precisava pagar os pecados. A ira de Deus, o furor de Deus precisava ser derramado sobre ele. Quando a gente lembra, por exemplo, de Isaías 53, verso 6, que diz o seguinte: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso nos lembra ainda mais o que afligia Cristo pelos pecados estarem sobre ele. Só que existe, irmãos, uma outra ilustração, além dessa ilustração que nós temos no Salmo 22, a respeito do sofrimento físico de Cristo. Nós também temos a ilustração no Antigo Testamento. Se você quiser abrir lá em Levítico capítulo 16, do verso 5 ao verso 10, nós temos a ilustração do bode emissário, que mais uma vez vai ilustrar a solidão de Cristo naquele momento da cruz. Por que ele se sentiu desamparado? Que era algo profético desde o Antigo Testamento, aquilo precisava acontecer. Então, Levítico capítulo 16, verso 5 ao verso 10 diz o seguinte: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um que a sorte cair para o Senhor e o outro a sorte que será o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele, e ele será enviado para o deserto como bode emissário. Então, irmãos, o Antigo Testamento, quando ele vai ilustrar a respeito do sacrifício, ele vai falar sobre os 2 bodes, que um bode, ele era apresentado diante do Senhor, ele era totalmente queimado no sacrifício de holocausto, ele era apresentado para Deus. Outro bode, o que o sacerdote fazia? Ele se aproximava do bode,
esse que iria ser mandado para o deserto, ele colocava a mão sobre o bode, e como um sinal de expiação, ele fazia a transmissão de pecado simbólica dele e do povo para aquele bode emissário. E na sequência, esse bode, ele não era morto. O primeiro bode, ele era morto, sacrificado, depois de ter feito o mesmo sinal. Mas o segundo bode, ele era mandado para o deserto, e ele morria lá sozinho, desamparado. Foi por isso, irmãos, que Cristo, ele clamou na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu estou realmente desamparado aqui. Eu estou desamparado porque os pecados do meu povo estão sobre mim. Os pecados dos homens estão sobre mim. Então, como não há possibilidade de ter comunhão com Deus, o homem pecador com Deus, então Cristo, ele se sentiu desamparado, que era um sinal, irmãos, daquilo que já tinha sido descrito no Antigo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, ele estava naquele madeiro, mas ele não estava lá porque ele tinha cometido algum pecado, ele não estava lá porque ele merecia estar lá, ele estava lá porque ele decidiu tomar os pecados do seu povo sobre si. Ele decidiu realmente pagar o preço do lugar do seu povo. Então nós temos essa descrição, irmãos. E eu gostaria que você agora novamente voltasse para o Novo Testamento e abrisse o texto lá de Lucas, capítulo 22, verso 41 ao verso 49, porque nós vamos ver ainda um outro ponto a respeito do sacrifício de Jesus, o sofrimento na sua alma. Lucas capítulo 22, verso 41 e verso 44, diz o seguinte: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, irmãos, olha só, Jesus, antes dele ir para o madeiro, ele começou a sofrer lá no Getsemane. Quando ele vislumbrou aquilo que ele ia passar, o sofrimento, a agonia na cruz, ele, no Getsemane, ele rogou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, eu sei o que eu vou enfrentar. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se existir outra possibilidade deles serem salvos, se existe outra possibilidade deles serem remidos, perdoados, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus Cristo, irmãos, passou por um momento tão agoniante, tão sofrido, que ele precisou ser confortado. E o conforto que veio para ele não foi o conforto de Pedro, não foi o conforto de Tiago, não foi o conforto de João, que estavam dormindo, sonolentos, não foi o conforto da igreja, não foi o conforto de Roma, não foi o conforto de remédio. Era uma agonia tão grande que Deus enviou um anjo, irmãos. A primeira vez que eu li esse texto, e eu percebi, eu nunca tinha parado para perceber isso. Quando eu percebi isso, olha só, Deus enviou um anjo para confortar ele num período tão difícil. E foi um sofrimento tão grande que ele passou, irmãos, que ele suou sangue. Existe um livro de um médico que ele estudou a fundo o sacrifício de Cristo. Ele lança luz a respeito dessa passagem, que ele diz o seguinte: que existe somente alguns momentos, ocasiões em que o ser humano realmente ele pode suar sangue. Isso acontece geralmente quando o ser humano ele tem um AVC, ou ele sofre um choque tão grande psicologicamente e emocionalmente, que os seus vasos internos eles rompem, eles dilatam, e o coração começa a bater tão forte, tão forte, tão forte, que o sangue começa a sair pelos poros. Isso acontece geralmente quando o ser humano passa por isso. Só que o médico diz o seguinte: mas dificilmente o ser humano passa por isso, porque antes ele morre por AVC.
Antes ele morre por um ataque cardíaco. Só que olha só, o nosso Cristo, ele não podia morrer de ataque cardíaco, ele não podia morrer de AVC, ele tinha que ser erguido no madeiro, ele tinha que passar por aquele processo lá. Então ele sofreu essa agonia na alma dele. Mas a questão que eu gostaria de fazer com que você pensasse comigo é: o que fez com que Cristo, ele ficasse tão agoniante naquele momento no Getsemane, que ele orou para o Pai, dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice? Qual foi a agonia que ele passou tão grande lá, que ele precisou de um auxílio de um anjo? Será que foi os pregos? Será que foi os flagelos nas costas? Será que foi a coroa de espinho? Será que era a humilhação de estar nu? Será que era simplesmente isso? Tem um autor chamado John Stott, que escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. Quando ele escreve sobre isso, ele diz o seguinte: mas alguns autores no passado falaram que Cristo estava com medo da cruz dos romanos, por isso ele não queria ser crucificado. Mas olha só, quando nós estudamos os 300 anos de perseguição que a igreja passou, que eles foram jogados para os leões, muitos deles foram escalpelados, eles foram enforcados, eles eram torturados severamente. E nós temos a informação, testemunhos de que muitos deles morriam cantando, eles morriam louvando, eles morriam glorificando a Deus. Mas será que o nosso Cristo era tão frágil assim? Será que os mártires da igreja eram tão fortes assim, deles morrerem cantando, e nosso Cristo tão frágil ao ponto de no Getsemane, antes de passar pelo sofrimento, ele clamar a Deus para não passar por isso? A resposta, irmãos, é que não era a cruz de Roma que Cristo estava com medo, não eram os flagelos nas costas. Sabe o que ele estava com medo, irmãos? Era da ira de Deus, era o cálice que ele ia beber. Olha só o que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria beber o cálice. A questão é o que estava dentro do cálice. O que estava dentro do cálice que fez com que Cristo, ele suasse sangue, fez com que ele precisasse de conforto de um anjo. Vamos observar, não sei se você já ouviu alguma vez uma pregação sobre o cálice da ira de Deus. Vamos ler somente alguns textos. Por exemplo, lá no Salmo 75, verso 5 e verso 8. Salmo 75, verso 7, verso 8, diz o seguinte: Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro ele exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, solve-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Jeremias 25, verso 15, verso 16. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice, o vinho do meu furor, que está na minha mão direita, e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espuma que enviarei, e a espada também que enviarei para o meio deles. Abacuque, capítulo 2, verso 16. Você ficará coberto de vergonha, em vez de honra, beba você também, e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. E o último texto, Apocalipse capítulo 14, verso 10, diz o seguinte: também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Então, irmãos, o que Cristo não queria beber, o que Cristo não queria experimentar, era o furor de Deus, era a indignação de Deus, era a ira de Deus, que ele ia ter que passar, ele ia experimentar por causa do seu povo, por causa daqueles que iriam crer nele. Então era algo tão terrível, era algo tão difícil, que Jesus, ele suou sangue, e ele não queria beber. Ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu vou beber, porque eu vim aqui para fazer a tua vontade, eu vim aqui para cumprir a obra orquestrada desde a eternidade, por isso eu vou beber, mas eu sei o que é.
Quando eu paro para pensar nisso, irmãos, eu penso às vezes na loucura do ser humano. Quando a gente prega sobre o inferno, quando a gente prega sobre o lago de fogo para as pessoas, ou às vezes até mesmo a igreja, ela não mais treme com relação a isso. Ela não mais sente pesar com relação a isso. Como se não fosse nada, como se o inferno, como se o lago de fogo, como se o sofrimento eterno não fosse nada. Mas olha só, quando a gente analisa o que Cristo passou no Getsemane, ele vislumbrando um pouquinho desse tormento eterno, olha só o que ele passou. Ele não queria beber, ele foi atormentado, irmãos, ele suou sangue. Quanto mais nós deveríamos ser conscientes de tudo isso, e ainda mais pregar o Evangelho para as pessoas, para que elas fossem conscientes dessa verdade. Hoje em dia, quando a gente prega para as pessoas a respeito do inferno, parece que a gente está falando a respeito de ir simplesmente de mudar de uma casa para uma outra casa, ou de ir de um país para outro país. Mas a gente está se referindo ao sofrimento eterno, à angústia eterna. Olha só, irmãos. Então, é isso que é o Evangelho. Quando nós lemos inicialmente a ordem que Jesus deu para a igreja, dizendo: olha, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Ele disse o seguinte: olha, pregue o Evangelho, fale a respeito de mim. Por isso o apóstolo Paulo lhe pregava a cruz de Cristo. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem que algumas vezes nós negligenciamos enquanto ouvintes para ouvir. Quando eu estava fazendo uma pesquisa a respeito dessa mensagem da cruz no YouTube, eu encontrei 2 pregadores pregando essa mensagem a respeito disso. E um é bastante conhecido em São Paulo, mas o que mais me chamou a atenção recentemente é que a mensagem de visualização, ela tinha um pouco mais de 40 mil de visualização. É a mensagem da cruz, tinha 40 mil de visualização. Quando a gente olha para outras mensagens a respeito, quando fala sobre bênção, quando fala sobre a vida nessa realidade aqui, tem milhões e milhões de visualização. Sabe o que a gente para pensar? Que às vezes nem a igreja que transita nesse meio da internet para ouvir essa mensagem, ou acha que essa mensagem não é tão importante assim, que não precisamos ouvir, acha que essa mensagem não é o Evangelho, que é uma mensagem que as pessoas elas vão ser intimidadas. Essa é a mensagem que deve ser comunicada, irmãos. Jesus, quando ele começou a pregar a mensagem, quando ele começou a evangelizar, ele não pregou a primeira mensagem dele dizendo: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, Deus ama a todos vocês, como a gente encontra muitas das vezes por aí. É verdade que Deus ama? Sim, Deus ama, Deus é amor. Mas quando Cristo começou a pregar, você encontra essa descrição lá em Marcos capítulo 1, versos 17 e 18, diz que quando Jesus começou a pregar, depois que João Batista foi preso, ele disse o seguinte: olha, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, por isso, creiam no Evangelho. Então a primeira mensagem que Jesus pregou foi de arrependimento, dizendo: olha, arrependam-se, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês deem meia volta do caminho que vocês estão indo. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. E o que isso tem a ver? Com a chegada do reino de Deus, chegou também o rei, que um dia vai julgar todos os homens. Todas as nossas obras práticas serão julgadas. Por isso, creiam no Evangelho, creiam nas boas novas. E que boas novas são essas? É isso. Cristo, irmãos, veio a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, para pagar o meu pecado e o seu pecado, para me dar perdão e dar perdão para você. Essa é a boas novas, de que você não precisa fazer nada, mas hoje, nada. O que você precisa fazer? Simplesmente se arrepender e crer nessa mensagem, crer que Ele veio, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele morreu por você, que quando Ele estava sendo erguido na cruz, foi você que foi erguido no lugar dEle. Quando você jogou os seus pecados, caiu sobre Ele. Quando você recebeu a justiça dele, a justiça dele foi imputada a você, essa dupla imputação. A justiça dele caiu para você e o seu pecado foi jogado sobre ele. É nessa mensagem que precisamos crer, irmãos. E é essa mensagem que a igreja de hoje precisa comunicar. Nós precisamos comunicar essa mensagem. Mas essa mensagem ela não é popular.
Não é a mensagem que geralmente uma pessoa vai na igreja para ouvir, porque parece ser uma mensagem cansativa, uma mensagem às vezes enfadonha, uma mensagem que eu preciso fazer um exercício de ir de texto em texto para poder entender. Mas é a mensagem que nós precisamos comunicar e compartilhar. Por quê? Porque é dessa maneira, irmãos, que a igreja de Cristo ela vai avançar. É dessa maneira que ela vai avançar, pregando o Evangelho, pregando o puro Evangelho. É dessa maneira que ela precisa avançar. Não é para agradar aos homens, não é para fazer coceirinha no ouvido dos homens, pregando aquilo que eles querem ouvir, pregando dizendo: olha, Deus é contigo, venha, creia nele que os seus problemas vão acabar. A mensagem que a gente precisa dizer é: olha, arrependa-se, você é um pecador, mas olhe para a cruz do Calvário, porque Cristo foi erguido, para que você possa ter a salvação e a vida eterna. Olhe para Cristo, olhe para Ele. Irmãos, é nessa mensagem que precisamos nos apegar. E eu gostaria de perguntar para você: você tem avançado na proclamação do Evangelho? Você tem avançado em comunicar essa mensagem? Você tem avançado em estudar cada vez mais essa mensagem? Em se fortalecer nessa mensagem? A mensagem da cruz, a mensagem com que o apóstolo Paulo pregava constantemente, onde ele passava, a mensagem do Cristo crucificado, essa mensagem do Cristo erguido. Você tem se esforçado para poder compartilhar essa mensagem? É importante a gente pensar a respeito disso, porque nós precisamos avançar, e a igreja de Cristo ela vai avançar pregando o Evangelho. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, se você crê nisso. A questão é: o que você tem feito por Ele? O que você tem feito por Ele? Todas as vezes que eu penso no Evangelho de Cristo e eu olho por essa prisma aqui, eu lembro de um conde, Zinzendorf, que ele foi um líder no início do movimento dos morávios. Ele foi um líder que ele estava afastado de Deus. Certa vez ele foi para uma capela e ele olhou para uma imagem e ele viu uma descrição que dizia o seguinte: morri por ti e tu o que tens feito por mim. Ele saiu daquela capela pensando, e aquela palavra rasgou no coração dele, e ele se voltou para Cristo. Ele se voltou para Cristo. A pergunta que eu faço para você é: Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Você acredita nisso? O que você tem feito por Ele? Você tem avançado na proclamação do Evangelho? Tem um hino que talvez vocês conhecem, os irmãos da PIB do Una, a irmã Elistel, os irmãos da oração, vão lembrar que é um hino 92, substituição, que eu gosto muito, irmãos, desse hino, que ele diz: morri na cruz por ti e morri para ti, meu sangue se investi e morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sabe o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Pregar o Evangelho para que ele avance. Esse é o nosso tema, é o tema do aniversário desse ano. Uma igreja que prega o Evangelho e segue proclamando desse Evangelho de Cristo. E Ele conta comigo, irmãos, Ele conta com você. Não espere que Cristo vá voltar mais uma vez para poder andar pelas ruas para pregar o Evangelho. Hoje nós somos a boca de Cristo nesse mundo para poder proclamar, para poder comunicar e falar: olha, a salvação, a esperança, o Salvador, Ele já veio ao mundo, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar para buscar aqueles que esperam. Essa é a mensagem que precisamos proclamar. É nessa mensagem que a igreja precisa avançar. É nessa mensagem que a igreja precisa ser sustentada. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E nós vamos orar. Se tiver alguém nessa noite que
ouvindo essa mensagem, ainda não entregou a vida para Cristo, se você quiser entregar a sua vida para Cristo, eu convido você a vir aqui na frente. Ou ainda, se você está distante de Cristo, você andou longe dos caminhos dele, você gostaria de renovar a sua aliança com Cristo, gostaria de chamar você aqui na frente também, nós vamos orar por você. Mas se não tiver, nós vamos orar enquanto igreja. Eu gostaria que você orasse comigo, a gente pedir ao Senhor que nos ajude a proclamar o Evangelho dele, nos ajude a fazer conhecida essa mensagem do sofrimento físico de Cristo, mas o sofrimento espiritual também de Cristo, na cruz do Calvário, dele ter recebido flagelos no seu corpo, mas também a ira de Deus na sua alma. Então vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude enquanto igreja. Pai bendito, Deus eterno, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de poder lembrar dessa mensagem. Para alguns é lembrar, Senhor Deus, porque já ouviram essa mensagem. Para outros, talvez pela primeira vez, ouvindo essa mensagem, ó Senhor. Somos gratos, porque nós estamos aqui, o motivo de estarmos aqui é porque nós cremos que o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Nós cremos que o Senhor foi levantado naquele madeiro por nós, por causa dos nossos pecados, que o Senhor foi desamparado da comunhão do Pai, por causa dos nossos pecados. Por isso nós te agradecemos, ó Senhor, por tão grande sacrifício e por tão grande misericórdia. E o Senhor sabe que nós não merecemos, não somos merecedores de tão grande sacrifício. E nós oramos ao Senhor para que nos ajude. Abra ainda mais os nossos olhos, Senhor. Destapa ainda mais os nossos ouvidos, para que essa mensagem cada vez mais adentre os nossos corações, para que nós venhamos ter coragem, Senhor Deus, intrepidez, para que nessa mensagem possamos comunicar as Tuas boas novas, Senhor Deus, para os perdidos, para aqueles que estão afastados de Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós sabemos que há poder nessa mensagem, ó Deus. Não somos nós, não é a igreja desse século, mas é o Senhor, é a Tua mensagem, é o Evangelho que é poderoso, é que transforma. Por isso nos ajude, Senhor Deus, a propagar essa mensagem enquanto igreja, continuar avançando. Sabemos que temos muitos pastores, igrejas representadas aqui, alguns no Una, outros na Pedreira e Coraci, Senhor Deus. Por isso nós rogamos para que o Senhor nos ajude, no lugar onde o Senhor nos levantou, para que possamos pregar o Evangelho, Senhor Deus, compartilhar desse Evangelho, continuar testemunhando dessa mensagem de Cristo, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. Nós oramos, Senhor Deus, não permita que venhamos nos apartar dessa mensagem, que possamos continuar avançando. Em nome de Jesus, amém e amém.